Senhor presidente, senhores parlamentares, eu acho que eu não terei chance, porque meu prazo na vida pública está chegando ao fim. Mas ali estávamos dois baita presidentes do Senado, o Cristóvão e o Painde. Podia até começar o Cristóvão de presidente, o Painde de primeiro secretário, e 2 anos depois invertia, o Painde de presidente e o primeiro secretário. Era muito bom antes. Eu estou longe da tribuna e aos amigos que me cobram, dizendo que há Simão, que o senhor não aparece. Eu quero confessar que, depois da euforia que eu tive com a vinda do Papa, achei uma das páginas mais bonitas dos últimos tempos na vida do mundo a escolha do Papa, a sua vinda ao Brasil e os seus pronunciamentos. Eu achava que alguma coisa de diferente ia aparecer. E no dia seguinte, a rotina de sempre. As coisas voltaram ao todo e estamos nos dias de hoje, que a CUT resolveu acordar e aproveitou a situação para fazer um movimento. Temos até que saudar a CUT. Ó, dona CUT, voltou? Muito prazer em vê-la. Estão dizendo por aí que a senhora só voltou, dona CUT, porque tem um outro movimento, dia 7 de setembro, e para esvaziar aquele movimento, Vossa Excelência está fazendo de hoje. Não sei se é verdade, mas de qualquer maneira, hoje se iniciou o movimento. Senador Paim, para que é mesmo o movimento da CUT hoje? Respondo rapidamente. Primeiro, é de todas as centrais sindicais. São de 8 centrais e 18 confederações que fazem o movimento pelo fim do fator, pelas 40 horas, mais investimento em educação, mais investimento em saúde, pela não precarização e contrário à forma que é feita hoje a terceirização. Uma das centrais, só para ajudar rapidamente a reflexão, que está puxando com muita força, além da CUT, a Força Sindical, a Nova Central, a UGT, a CGTB e a União Sindical, além de 18 confederações. Interessante que essa matéria, todas muito importantes, não estão nas manchetes dos jornais de hoje. O que está foi o julgamento supremo, o que está foi a decisão da Câmara dos Deputados, o que está é a hora que nós estamos votando, voto secreto, sim ou não. Mas importante é a reunião que eles estão fazendo. Como espero que seja importante a reunião de 7 de setembro. Eu quero dizer com todas as letras, eu não consigo entender como a polícia não consegue identificar na movimentação do povo os que estão ali para protestar, os que estão ali até para defender o governo, com os que estão ali para quebrar, para fazer violência, para provocar anarquia. Vendo na televisão, a gente vê
E me dava vontade de entrar dentro da televisão e pegar aquele cidadão que com uma barra de ferro quebrou a porta da prefeitura do Rio de Janeiro. Vendo a televisão, a gente se via. E dá vontade de pegar aquele cidadão que atirava pedra na catedral e atirava pedra no Itamaraty. E a polícia não faz essa distinção. Nós temos que estar preparados para isso. Esses movimentos sociais são importantes demais. Mas nós temos que ver a seleção necessária. Eles estão certos quando afastam o político. Eles estão certos em não querer nada com a gente. Mas eles têm que saber para onde eles vão. Eles não podem ser manobrados por essa gente que está aí. E cá entre nós, o governo parece não estar muito interessado em que os movimentos pacíficos sejam e terminem pacíficos. Não vejo razão nenhuma para a polícia permitir que nesses movimentos de quebra-quebra pessoas estejam mascaradas o tempo todo, escondendo o rosto. Para mim, esconder o rosto tem que tirar. Tem que sair da frente do movimento. É muito importante o que se diz do 7 de setembro. O de hoje é interessante. Eu ainda não vi a UNE devia estar lá presente. Entidades que estão há muito tempo apagadas e silenciosas. Mas, senhor presidente, deve vir nos próximos dias, na semana, para o plenário a votação de Rodrigo Janot, que por 22-2 a Comissão de Justiça aprovou para Procurador-Geral. Em primeiro lugar, meu abraço ao ex-procurador Roberto Gurgel. Ele foi um bravo. A pressão que ele sofreu para esvaziar, para levar para as calendas gregas o mensalão foram intensas. O movimento que ele sofreu aqui dentro do Congresso, onde se pediu, inclusive, licença para processá-lo, onde se mandou ofício para o Supremo Tribunal para processá-lo, foram intensas. Mas ele saiu com dignidade. Aliás, é uma coisa que tem que se dizer. Se há um setor que merece respeito da nação, é a Procuradoria-Geral da República. Desde o primeiro, indicado por Lula, meu irmão franciscano Cláudio Fonteles. Ficou seus 2 anos, não aceitou a recondução e iniciou um novo período. Depois o Antônio Fernando, que foi quem apresentou a denúncia do mensalão. E agora Roberto Gurgel. 10 anos em que a Procuradoria-Geral cumpriu com dignidade o seu papel. 10 anos em que agora, ontem, eu posso dizer que senti que o mensalão é um fato consolidado. Apesar das pressões, das coações, apesar de tudo que aconteceu, as penas estão sendo mantidas e o Supremo iniciará
um novo período na realidade brasileira. Rodrigo Janot, o novo procurador. Frase dele na Comissão de Constituição e Justiça ao ser sabatinado. A corrupção representa um fator de atraso social e econômico, sendo o grande ralo por onde se esvaem recursos públicos, originariamente destinado, por exemplo, à melhoria do sistema de saúde e ao incremento da educação. Ilustre procurador Rodrigo Janot. Aqui o senhor diz tudo. Aqui o senhor diz o grande problema da realidade brasileira. A corrupção do lado de lá e a impunidade do lado de cá. Impunidade que culminou com a nossa Câmara de Deputados, deixando com o mandato de deputado o cidadão condenado pelo Supremo e que está na cadeia. Na cadeia e da cadeia a Câmara o deixou por 40 e poucos votos que estavam presentes, mas votaram em branco. É impressionante. Condenação em última instância por atos de corrupção pelo Supremo Tribunal. A Câmara, o Correio Brasiliense fala e conta e diz os fatos. Inclusive hoje, o Congresso mostra a tua cara. Porque o voto em branco não pode mais, o voto secreto não pode mais continuar. É que a casa já aprovou. Está lá na Câmara não sei quanto tempo. E votaram de uma maneira vergonhosa. E o Correio Brasiliense está dizendo que houve um acordo de lideranças, e nesse acordo de lideranças o maior número dos que não compareceram, o partido que mais deputado não esteve presente foi o PT, o Partido dos Trabalhadores. Comandou a ausência daqueles votos que faltaram para a condenação. E o MDB também. E outros parlamentares também. Um ato que eu não consigo alcançar o alcance e não consigo entender como o Supremo resolverá uma questão que, evidentemente, o deputado condenado pelo Supremo, mas absolvido pela Câmara, vai entrar em juízo. A Câmara não me condenou. Então, seria o caso, que nem foi ontem. Estava na cadeia, condenado pelo Supremo, e saiu da cadeia e foi para as tribunas da Câmara dos Deputados.
A Câmara o absolveu, ou melhor, não o condenou, por falta de quórum. Mas o presidente da Câmara decidiu afastá-lo. E entra em seu lugar o primeiro suplente, deputado Amir Lando. Faço questão de dizer o respeito e admiração que eu tenho por Amir Lando. Amir Lando era senador aqui e foi relator no processo de impeachment do senhor Collor. Eu acompanhei. No meu gabinete, nos reuníamos desde o início do processo de cassação. O que Amir Lando sofreu de pressão, de coação, no sentido de não pedir impeachment, inclusive por parte de todos os partidos e de todas as lideranças, faça as acusações, diga tudo, mas não fale em impeachment, deixa para se ver o que vai acontecer depois. E o Lando diz, não. Eu, no meu relatório, no meu parecer, eu vou pedir um impeachment. Se a comissão quiser votar contra, que vote. E por imensa maioria, a Câmara votou a favor. Meu abraço ao Amir Lando. Pena que ele tenha que voltar ao Congresso, o que merece, numa situação tragicômica como esta. Então, Simão, me permita que eu faça essa parte uma homenagem a Vossa Excelência, que eles estão sendo privilegiados. Estão aqui como nossos convidados os alunos da escola, do curso de Direito da Faculdade Dom Bosco, lá do nosso Rio Grande, lá de Porto Alegre. E estão tendo a alegria de assistir, que para mim é o melhor orador do Congresso Nacional, com todo respeito a nós outros. Senador Pedro Simão. Esse é o senador Paim. O Brasil já tem uma mulher na presidência. Os Estados Unidos já tem um negro. Eu acho que daqui a 4 anos podia inverter. Se falam que a candidata dos Estados Unidos a presidente é a senhora Clinton. Eu falo que um bom candidato no Brasil a presidente é o senador Paim. Por isso que ele é meu amigo, viu? Vamos dar uma salva de palmas para ele, é ele que merece. Triste quando o Supremo Tribunal ontem praticamente selou o destino do mensalão. O senhor Zé Dirceu saiu condenado. E seus colegas também. Ontem mudou a história do Brasil. Um Supremo que ao longo da sua história, um abraço, que ao longo da sua história não tem muitas páginas de brilho e de ação cívica. Ontem o Supremo merece manchete mundial da justiça. Estava ali. Nós temos que chamar atenção para isso. A imensa maioria dos ministros nomeados pelo Lula e pelo atual presidente. 2, inclusive, com interrogações imensas, porque tinham sido indicados exatamente pela presidenta. E levou um tempo enorme para indicar. O que já tinha interrogações de por que é, por que não é, por que não é. E ela indicou. E votaram. Uma figura que eu respeito, mas que digo com sinceridade não gostei, é do revisor. Mas foi importante a figura dele.
Foi importante ter alguém que representasse tudo aquilo que a gente não gosta. Mas estava lá. E teve coragem. E falou horas, e repetiu, e repetiu. Mas a maioria venceu. O Supremo fez justiça. E nesse momento que o Supremo fez justiça, a Câmara dos Deputados absorve o presidiário, querendo abrir caminho para os outros dois deputados, deputados que poderão ser condenados e serão condenados, e pode seguir o mesmo caminho de serem absolvidos pela Câmara dos Deputados. Ou melhor, não serem condenados pela Câmara dos Deputados. Achei bonita a posição do senador Barroso. Tive a melhor das impressões quando nós o examinamos na Câmara dos Deputados, aqui na Comissão de Justiça. E bonita a frase dele. Lamento condenar um homem que participou da resistência à ditadura no Brasil. Lamento condenar alguém que participou da construção democrática do país. Lamento condenar um homem que, segundo todas as fontes confiáveis, vive uma vida modesta e jamais lucrou com a política, disse Barroso com relação a Genuíno. Mas condenou. E a nossa querida ministra mineira, que ontem nos honrou aqui, disse uma frase muito importante. Nós não estamos aqui julgando a história. Nós estamos aqui julgando o fato concreto, o crime cometido. O Genuíno pode até ter o seu lugar na história, nas páginas que ele fez, daquilo que ele construiu. Mas não era isso que estava sendo julgado. O que estava sendo julgado era o mensalão, organizado por um conjunto de pessoas, que o Supremo reconheceu ontem como uma quadrilha, cujo comandante era o chefe da Casa Civil, e cujo presidente nacional do partido era o Genuíno, que eu também gostei sempre dele. Gostei da sua luta, da transformação de guerrilheiro, lutador, para uma posição de entendimento. Mas não há dúvida que ele foi um dos grandes responsáveis. E o ministro mais jovem do Supremo, o último a chegar lá, o Barroso diz ainda: o povo saiu das ruas e tudo ficou igual. Os políticos esqueceram, as coisas continuam e nada mudou. Eu acho isso realmente muito importante. Eu, na minha ingenuidade, eu joguei muito na vinda do Papa, porque achei que aconteceu coisas diferentes. O Papa Francisco é uma pessoa diferente. Parece um emissário. Eu hoje, já que o Papa Francisco, inclusive telefonou para uma moça que foi violentada, pegou o telefone e telefonou para ela, dando força e dando otimismo. Eu acho que o Papa Francisco devia telefonar para Obama
Senhor presidente, eu me atrevo a dizer, não ataque a Síria sem o apoio da ONU, sem o apoio do Conselho de Segurança, contra a decisão do Conselho de Segurança. A própria Inglaterra, que é aliada fiel, exageradamente fiel, dos Estados Unidos. A Câmara dos Deputados disse não. E o primeiro-ministro disse: a Câmara representa o pensamento do povo inglês. E nós não vamos entrar porque o povo inglês não quer. Papa Francisco, o senhor está sendo tão abrangente, tão diferente na sua maneira de ser. Telefona para o Obama. Não faça isso, Obama. Não faça isso. Viu o que aconteceu lá no Iraque? Todo mundo dizia que não tinha essas armas. A Comissão Especial da ONU, com um brasileiro na frente, garantiu que não tinha. Os árabes aceitavam que essa associação fosse lá, olhasse e desse o seu veredito. O americano queria que fosse uma comissão da ONU indicada pelos americanos. E eles largaram. Destruíram um país. Assassinaram o seu presidente. E hoje publicado está que os americanos sabiam que não tinha armas atômicas. Os americanos sabiam que não tinham as armas que se referiam. E eles, assim, fizeram o que fizeram. É uma tragédia o que está acontecendo na Síria e no mundo árabe. Eu me pergunto, Cristo andou por lá. Maomé andou por lá. Abraão, Isaac, Jacó, 3 grandes religiões e seus líderes semearam lá. E, infelizmente, que me perdoe, eu respeito muito os muçulmanos, mas a ala radical deles está fazendo um papel muito triste. E com a ala radical do judeu se completam e parece que se acertam para que as coisas não andem adiante. E o americano dando cobertura permanente ao judeu é o grande responsável por não se encontrar paz lá. Telefone para o Obama, Papa Francisco. Ele fez uma campanha tão bonita. E apesar de ele não ser como presidente o que ele era como candidato, sou obrigado a reconhecer que muitas coisas ele tentou e outras ele fez. Na saúde ele avançou, jogou tudo e conseguiu que o americano viva outro estágio. A penitenciária de Cuba, ele não consegue fechar porque o Congresso americano não deixa que ele pegue os presos que lá estão e coloque numa empresa, numa penitenciária que seja federal. Ele se responsabiliza por isso, para que preso seja julgado. O Congresso não admite, não aceita, em hipótese nenhuma. Então ele está nessa encruzilhada. Ele quer terminar a penitenciária. Mas para terminar a penitenciária ele tem que dar um destino aos presos que estão lá. E não consegue. Nenhum país aceita, nem o Brasil, nem ninguém, em receber esses presos que estão lá, enquanto se faça a decisão. Não digo que o Obama presidente seja aquilo que o Obama candidato.
semeou e que parecia que seria o novo mundo. Essa última decisão, essa da espionagem, e a frase dele apoiando, foi muito triste e manchou a história da liberdade no país americano. E aqui no Brasil, eu gosto muito do Correio Brasiliense, que ele diz as coisas com todas as letras. E ele diz que o Brasil deixa se esvair pelo ralo da corrupção, do desperdício e da ineficiência do Estado, R$1 trilhão. Incompetência e corrupção roubam R$1 trilhão por ano do Brasil. A cada ano, o país joga R$1 trilhão no lixo. Praticamente meio orçamento é desperdiçado. Se isso não acontecesse, senador Paim, nós não precisávamos estar brigando aqui pelas suas emendas e o governo dizer que não tinha dinheiro. R$1 trilhão. R$1 trilhão por ano. Roubado e gasto na incompetência, na irresponsabilidade do governo. O líder do MDB na Câmara, quem diria, o líder do MDB na Câmara apresentou um projeto com muitas assinaturas, determinando, é até ridículo botar um projeto dessa natureza, mas está lá, que deve baixar de 39 para 20 o número de ministérios. A presidente receber aula de moral do líder do MDB na Câmara, uma pessoa sobre a qual muita gente tem muita resistência. Líder do MDB, que seria o partido que mais quer, que está de olho mais arregalado, mais apegados a cargo. E alguém lhe disse, mas se diminuísse o número de ministérios, o PMDB vai ter que entrar. E o líder respondeu, nós temos 5. Tire os que tiver, porque os 5 que nós temos não vale por 1. Agricultura completamente esvaziada, que não tem mais nada. Turismo, com um ministro de 80 e tantos anos, que saiu do Maranhão, um partido que faz um turismo espetacular, para fazer não sei o quê. E não sei mais quem. R$1 trilhão. Por isso que quando a presidenta assumiu, eu subia diariamente a essa tribuna, aplaudindo e dando cobertura, presidente. Quando, ao contrário do Lula, que você dizia o escândalo, a bandalheira, e ele deixava, não fazia nada, a presidente Dilma demitia. Demitiu mais de 7. É verdade que demitiu e também não fez mais nada. Não averigou. Ficou por isso mesmo. Mas naquele primeiro momento, o fato de demitir já foi muito importante. Depois se acomodou. Tem um ministro, não sei qual lá de Minas Gerais, que diz que é muito amigo dela, que o Conselho de Ética, não sei qual é o nome do Conselho, não, o Conselho do Governo, condenou.
Pimenta, acho que é. Não é o Pimenta? De Minas é o Pimenta. O Conselho condenou. O presidente era o nosso ex-procurador-geral da República, o Pertence. E ela não deu bola para o Conselho. Pertence demitiu, em sinal de protesto. Saiu. E ela aceitou a saída. E ficou tudo por isso mesmo. E o cidadão, condenado pelo Conselho do governo, que não condenava ninguém, nunca fazia nada. Não era um conselho que fez, que atuou, que tinha ação concreta. Nós mesmos, eu daqui cobrava, mas esse conselho não faz nada, não analisa, não diz nada. Mas as coisas que ele encontrou eram tão grandes que condenou. E a presidenta aceitou o afastamento do Pertence e ficou com o ministro. R$ 1 trilhão. É impressionante como essas coisas acontecem no nosso país. É impressionante como essas coisas se sucedem no nosso país. A presidente Dilma está deixando passar. Foi impressionante a queda da sua liderança de cerca de 25 pontos desde que a mocidade foi para a rua. Recuperou uma parte. É impressionante o que se fez no sentido de pedir que a senadora Marina registrasse seu partido. O governo deu força total para o PSD, lá do ex-prefeito de São Paulo, registrasse. Deu um ministério, que, aliás, é uma coisa fantástica no Brasil. Nós temos um cidadão que segunda e terça-feira é ministro da pequena empresa. E quarta e quinta é secretário do governo de São Paulo. Como é que ele faz, não sei. Mas isso foi feito para, com esse ministério, o PSD está apoiando o governo. Aí o partido passou correndo. Saiu correndo com a maior facilidade. A senadora Marina, 20 milhões de votos para presidente da República. As pesquisas a colocam em segundo lugar, logo atrás da presidente. Dizem que não vai conseguir. Porque os cartórios estão deixando o tempo passar, e não dão o registro das 600 e tantas mil fichas, 600 e tantas mil assinaturas já entregues pelo partido. Eu não sei. Mas nós estamos vivendo... Hoje é Dia Nacional da Luta. Que nem disse o senador Paim, são as centrais sindicais. Fim do fator previdenciário, redução da jornada do trabalho, reajuste para os aposentados, fim do projeto de lei 4330 que amplia a terceirização.
Tudo matéria... E fim do voto secreto também. É uma delas. Agora. Não está incluído. Eu é que na hora não lhe falei, mas no meu tudo matéria muito importante. Cá entre nós. Não é para hoje. Hoje as manchetes dos jornais, as notícias, o programa é bem diferente. O problema da corrupção, o problema do voto secreto, terminar de uma vez por todas. O problema do boicote que estão fazendo a senadora Marina de poder registrar seu partido para ser candidata. E ela, candidata, muda o processo eleitoral. $1 bilhão jogado pelo ralo. Cansaram os líderes sindicais de se reunirem e criticarem o Congresso em muitas coisas e refizeram com razão. Se reúnem hoje, o dia mais escandaloso da história da Câmara, e não tem uma palavra sobre isso. Isso não está na decisão deles. Não estão preocupados. Senhor presidente, eu não sei como fazer. Eu gostaria de me dirigir aos jovens brasileiros. A mocidade no mundo inteiro está se posicionando, até nos Estados Unidos. Houve um movimento dos jovens lá em Wall Street contra o sistema financeiro. É realmente impressionante o que podem fazer esses jovens com as redes sociais. Mas é algo que a gente não sabe como acompanhar e o que fazer. A Primavera Árabe, que foi um movimento épico em que os jovens, através das redes sociais, sem derramar um tiro, pacificamente levantaram o povo do Egito. E caiu o presidente e se elegeu democraticamente pela primeira vez na história um presidente pelo voto popular. Hoje vive quase como uma guerra civil. O presidente eleito pelo voto popular está na cadeia. E os militares que foram derrubados praticamente voltaram ao comando. Mas os jovens estão na rua. E eu acho que no Brasil é importante o papel deles. Eu volto a dizer o que sempre disse. Ontem, quando a ilustre presidente do Superior Tribunal Eleitoral fez uma exposição magnífica nessa casa, infelizmente o tempo não permitiu que eu, não digo lhe fizesse uma pergunta, mas repetisse uma afirmativa que venho dizendo há muito tempo. Não espere nada do Congresso Nacional, não espere nada do Poder Executivo, nem da dona Dilma, nem quem quer que seja. Não espere nada do Judiciário. Se o povo não tomar nas suas mãos essas bandeiras e levarem adiante. Ontem aqui o presidente do Senado fez uma reunião temática para se discutir o que se pode fazer na reforma, não política porque não dá mais, mas na reforma eleitoral para as próximas eleições. Não vai sair nada. Porque da casa não sai nada. Porque os líderes, os chefes, os que mandam aqui no governo, não querem mudar.
Mas com os jovens na rua, eles podem mudar. Essa casa é rejeitar, quase que por unanimidade, a ficha limpa. Os jovens na rua cercaram o Senado e nós, por unanimidade, aprovamos a ficha limpa. Isso é importante. O Supremo estava sendo encaminhado no sentido de esvaziar o mensalão. Os jovens foram lá, na frente do Supremo. Não sei qual foi o efeito, só sei que o Supremo fez o que tinha que fazer. Meus prezados jovens, eu estou falando aos jovens de fé, de amor, de patriotismo, que têm dignidade. Esses que estão se falando e se comunicando pelo mundo afora e que sonham em mudar o mundo. Entrem nessa. Aceite esse desafio. Vem aí o 7 de setembro. Em primeiro lugar, eu repito, a polícia não pode deixar as quebradeiras que acontecem com os caras mascarados, como aconteceu tanto aqui em Brasília como no Rio de Janeiro, onde o grupo dos jovens que estava promovendo o movimento gritava e brigava para os mascarados não fazerem o quebra-quebra, tentando afastá-los, e a polícia não fez nada. Deixou as coisas acontecerem. Apesar dos jovens, não aceite a provocação. Deixe claro o teu movimento. Deixe preciso as tuas ideias. Não é quebrando as portas de banco ou de prefeitura ou na catedral ou no Itamaraty que vão fazer alguma coisa. Isso serve para os que não querem fazer nada. Isso serve para esvaziar o movimento. Vocês não querem a presença de políticos, está certo. Eu respeito. Mas se organizem, se reúnam. Façam um contra-ataque, uma fórmula através da qual vocês possam deixar isolada a ação de vocês e a ação dos agitadores, dos que querem quebra-quebra, dos que querem confusão, dos que querem anular o seu movimento. Hoje, parece que o movimento até agora está sendo pacífico. Esses agitadores mascarados não vão se querer meter com a CUT e outras organizações preparadas e profissionalizadas em manifestação de rua. Mas dia 7 de setembro é um dia perigoso. É um dia que os jovens devem se preparar. Não adianta vaiar a Dilma ou coisa parecida. Adianta cobrar. Venham aqui para frente do Senado. Vão ali no Supremo, na Câmara dos Deputados. Cobrar. Tudo que a Força Sindical e a CUT querem é tudo muito bom. É tudo muito bom. Mas o maior problema do Brasil se chama impunidade. O maior problema do Brasil se chama impunidade. Nesse 1 bilhão que vai pelo ralo da roubalheira, tem muita coisa que a CUT e companhia são responsáveis. Por que que essas entidades sindicais têm interesse na caixa do fundo da Petrobras e do Banco do Brasil? Mas o que tem que ver a CUT com os fundos da caixa da Petrobras? O governo fez isso.
O governo pegou gente da CUT, gente da UNE, gente de tudo que é entidade que tinha representatividade e botou no governo. Hoje são burocratas o governo. Dona Dilma, a senhora pode não se dar conta, mas é isso que está acontecendo. Quando a senhora era ministra de Minas e Energia, debatia que queria tirar a política e queria colocar os técnicos especializados lá. Quem entrou lá são só políticos. Desde o MDB, PCdoB, tudo, cada setor foi entregue a um partido político, para ele fazer o que acha que deve fazer. Senador Cristóvão. Senador. Eu tenho a maior admiração por Vossa Excelência. Muito obrigado, senador. Vice-versa, né? Uma das coisas que me deixa muito feliz, senador Cristóvão, é quando eu ando por Porto Alegre, é quando eu ando por Brasília e vejo em tudo que é lado, em qualquer setor, na igreja, no transporte, as mágoas e as referências, principalmente a Brasília, todos fazem questão de elogiar e de respeitar Vossa Excelência. Muito obrigado. Mas eu quero que o senhor saiba que o senhor, tudo isso multiplicado por alguma coisa, até porque tem sido um exemplo. Cristóvão, se a política tivesse cheia de Cristóvão. E de Pedro Simão. Cheia de Cristóvão. Até porque o senhor inspira nós aqui. Às vezes tu estás falando e a pessoa do meu lado diz, é muito bacana, mas é um sonho que não dá para acontecer. Muito obrigado, senhor. Mas se todos senador, com Vossa Excelência, eu estava aqui pensando podemos chegar lá. Que seus discursos deviam ser passados nas escolas brasileiras pela aula de ética, de política, de geografia, e, sobretudo, de coerência. Por isso eu fico tão satisfeito quando estamos aqui nas segundas-feiras ou, sobretudo, nas sextas e podemos ter esse diálogo. Mas eu quero me ater ao seu discurso em alguns pontos. Primeiro, sobre o voto aberto, que é uma bandeira de nós três aqui, entre outros, claro, e que agora está chegando a muita gente. O senador Paim começou isso com a sua PEC e, finalmente, amadureceu. Mas eu quero lembrar à população nos ouvindo que, na votação do deputado Donadon, alguns votaram aberto, os que faltaram. Os que faltaram, o nome deles é conhecido. E, ao faltarem, votaram pela absolvição. Porque, como é um voto qualificado, como precisa de um número mínimo, quem não vai lá está votando com a pessoa que deveria ser cassada. Então, o povo, dessa vez, pode sim observar como o voto aberto é importante. O Globo hoje publica a lista dos deputados que não estavam presentes, se eu não me engano, só os do Rio de Janeiro. Mas o nome de quem não estava presente, ou de que estava presente e não votou, é conhecido. E ao não votar, votou sim pela manutenção dele. Votou não pela cassação. Quem votou não pela cassação, a gente não vai saber nunca o nome, porque nenhum vai querer assumir isso. Até aqui nenhum assumiu. Mas quem, pela omissão, não deu o voto pela cassação, o nome é conhecido. Obviamente, alguns desses a gente tem que analisar porque não estava presente. Alguns podiam estar doentes, hospitalizados, sem condições de vir, com algum problema familiar. Mas alguns estavam ali e saíram na hora do voto. Ou ficaram até ali e não apertaram o botão da cassação. Dessa vez, a gente sabe uma parte dos que não votaram. O voto secreto acabou, se eu não me engano, para 130 deles. Se eu não me engano, foram 130 que estavam presentes, talvez não na sala, mas que deram presença e que na hora não votaram. Segundo, sobre essa aberração que é termos um
preso, condenado pela corrupção, chamado de excelência pelos seus colegas de prisão. Os seus colegas vão se referir a ele como excelência. O mesmo título da gente aqui. Eu creio que a aceitação de que o deputado Donovan continue deputado, apesar de preso, é uma desmoralização do conceito de excelência. Eu, aliás, não gosto dessa expressão, nunca uso aqui. Eu chamo o senhor de senhor. Eu não preciso chamar de excelência. Na verdade, eu devia chamar de companheiro, de cidadão. Cidadão é o nome certo numa sociedade democrática. Aqui a gente se chama de nobre, uma coisa do império. Ou de excelência, que também é um resquício do império. A gente devia se chamar de cidadão. Mas agora, ao chamar uma ou outra de excelência, eu vou me lembrar do Donovan, que também é excelência. Porque um grupo de senadores não foi votar no dia. Eu não fui votar, por exemplo, na questão dos vetos da presidência, porque eu era a favor de manter os vetos. Quem não votasse estava de acordo em manter os vetos. Podia votar ou podia não votar. Eu não precisei ir votar, porque eu estava de acordo com a manutenção dos vetos. E quem não foi votar dessa vez é porque estava de acordo com a manutenção do mandato do senador. A outra coisa é sobre o discurso que ele fez. Eu fiquei surpreendido, mas ao mesmo tempo com um certo contentamento, quando ele disse que a água na papuda é fria e a comida na papuda é ruim. Eu não fiquei contente porque a água é fria e a comida é ruim. Eu fiquei contente porque ele percebeu. Mas é uma coisa muito importante essa. É verdade, ele percebeu as condições. Dentro desse contexto. É que a gente só pensa nas coisas da gente, não pensa nas coisas dos outros. A gente não pensa os outros. Foi tomar banho, tinha água fria, não tinha água quente. A gente não pensa como vivem. O deputado não tinha água quente. A gente não pensa como vivem os presos. É uma coisa. Ele descobriu como vive. Isso se aplica aos outros serviços públicos. Não dá para nós sentarmos numa cadeira do ensino fundamental para ver como é a escola, mas dá para nós colocarmos nossos filhos nela. Não dá para nós sabermos como é o SUS, mas dá para nós usarmos o SUS, para sabermos como é. Não dá para nós sabermos as dificuldades de um cadeirante, mas dá para nós ficarmos uma semana numa cadeira de rodas, como de vez em quando um de nós fica, por razões de saúde, e descobre como é difícil ser cadeirante com a arquitetura aqui, por exemplo, do Congresso. Não dá para a gente saber como é ser cego, mas a gente podia, de vez em quando, botar uma venda nos olhos e ficar uma semana sem ver, obviamente tomando cuidado para depois não perder a vista quando for tirar a venda, para saber como é que eles vivem. O discurso do deputado, para mim, foi uma confirmação da ideia de que seria, se nós tivéssemos uma lei, falta de decoro uma pessoa da vida pública usar a proteção do serviço privado, como nós usamos, todos nós. E é difícil parar de usar. Por isso, talvez uma lei resolvesse. Uma lei que desse um tempo para resolver o problema e deixar com qualidade, ou então que alguns dissessem: eu não quero ser parlamentar porque eu não quero usar o mau serviço público que esse país tem a oferecer à minha saúde, da minha família e das minhas crianças. Optaria. Não quero ser parlamentar para não ter que usar serviço público. Eu creio que o Donovan prestou um serviço sem a gente conseguir refletir. Ele descobriu que a água da cadeia é fria. E não descobriu ainda que a escola pública é ruim, porque seus filhos devem estudar numa escola particular. E mais uma coisa para terminar, Sandro. Eu vi que ele, além de custar ao Senado aqui, salário, apartamento funcional, ajuda de custo, ele vai custar mais 3 mil por ano, por mês, que é o que custa um preso. A gente vai ter duplo custo com ele. O custo dele ser deputado e o custo dele ser prisioneiro, presidiário. São 2 custos. Mas o que mais choca, senador, não é que a gente vai gastar 36 mil reais com ele por mês, por ano.
por estar preso, além do salário dele. O que mais choca é que, enquanto a gente gasta R$3.000 por mês com preso, a gente gasta R$2.500 por ano com uma criança na escola. Ou seja, nós gastamos para financiar uma criança na escola por ano 50% quase menos do que gastamos com preso por mês. O Donovan vai custar não apenas o salário de deputado, vai custar mais 36 mil. A gente esquece isso. Podiam até fazer, já que ele tem o salário de deputado, ele pelo menos pagar o alojamento dele, e a comida ruim dele, e a água fria dele. Mas o que mais chocante é o fato de que um preso no Brasil custa, por mês, bem mais do que uma criança na escola pública por ano. Tudo isso é fruto do fato do Donovan estar preso, mantendo o título de deputado, que nos faz permitir refletir sobre isso, que se não fossem essas coisas, às vezes a gente nem percebe, nem lembra. Por isso, seu discurso ajuda a despertar todos nós para a indecência como nós nos comportamos. Eu digo nós porque o Senado e a Câmara somos a mesma família. Não adianta ficar jogando culpa na Câmara como se nós fôssemos isentos. E quando nós temos nossos pecados, não adianta a Câmara dizer que não tem pecado, que é do Senado. Nós, parlamentares, demos um exemplo de pouca vergonha, essa é a verdade. Ao não fazermos o óbvio, um preso não pode ser deputado. E nesse eu quero fazer questão de citar aqueles que não compareceram ao voto. Não compareceram, podendo comparecer. Os que não podiam, eu não faço a menor crítica. Não compareceram e, portanto, votaram pela absolvação, pela manutenção do mandato. Esses, sem saber, talvez, não votaram em branco, escondido. Não votaram secreto. Talvez não tenham percebido. Se eles tivessem percebido que o voto deles ia ser conhecido, eles teriam se abstido. Teriam votado a abstenção, porque aí ficavam clandestinos no voto deles. Temos que acabar, senador Paim, graças ao senhor, com o voto clandestino. Eu tenho vergonha de votar secretamente aqui. O meu eleitor, o povo brasileiro, tem direito de saber como eu voto, para saber se na próxima eleição me mantém ou não me mantém. Então, eu, cada vez que faço um voto secreto, eu voto constrangido, como se estivesse fazendo uma coisa envergonhada. Porque eu não sei o que é que o povo quer, na verdade, se quer o que eu quero. Por isso, vamos acabar com o voto secreto e, antes disso, vamos acabar com a falta às votações importantes nessa casa, a não ser quando haja uma razão muito importante. Senhor presidente, eu solicitaria a Vossa Excelência que comunicasse a taquigrafia que invertesse o meu pronunciamento, fosse a parte muito importante do senador Cristóvão e eu, um discurso. Sua Excelência disse tudo o que eu imaginava e concordo plenamente com Vossa Excelência. Eu fico perguntando, senador, por que nós, no Brasil, Vossa Excelência vem insistindo muito com isso, não consegue reunir as pessoas que pensam igual, têm a melhor das intenções, mas não se reúne numa mesa para tomar uma decisão no sentido de o que fazer. Não entendo. Sinceramente, eu não entendo. O nosso presidente fez ontem uma reunião, sessão temática. Foi interessante. Trouxe uma das melhores pessoas que podia trazer. Acho que se há um setor onde você pode dizer vai bem 1000%, se alguém que eu pudesse dizer de todas as entidades que estão aí, qual é que você acha que está mais bem dirigido? Eu digo que é a presidente do setor eleitoral. Mas não vai adiante aquilo. Terminou a reunião, terminou tudo. Então eu vejo lá na CNBB. A CNBB tem um grupo.
o grupo que pensa, que discute, que age politicamente. Nós temos um grupo de parlamentares católicos que uma vez por mês assiste uma missa lá na CNBB, mas as pessoas não tomam conhecimento de nós. Nunca fomos chamados pelo presidente da CNBB ou por alguém para qualquer coisa, absolutamente para qualquer coisa. Só chama a gente quando é um negócio de aborto, um negócio de não sei mais o que, essa coisa toda, votar contra. Agora, essas outras entidades são uma série. Agora o Rio Grande do Sul criou a entidade do SIM. O Rio Grande do Sul tem enraizado em si esse negócio de ser do contra. É Grêmio Internacional, é Chimango ou Maragato. Então é esse negócio. O Rio Grande do Sul, embora tenha não sei quantas vezes menos população do que São Paulo, o Rio Grande do Sul é o estado que tem mais recursos na justiça. É onde tem mais ações e o cara mais recorre. As entidades empresariais e algumas outras estão se reunindo para criar um movimento sim. Porque está lá uma guerra dos CPERs contra o governo. Contra o governo? Sim. O governo do Tarso? Sim. Mas contra todos os governos, de todos os partidos. 2 do PT, 3 do PMDB, não sei quantos, todos os partidos. As professoras estão em guerra, nada sério. Movimento pela ponte. Movimento disso, movimento daquilo. Mas as coisas não andam. Eu acho que nós, Vossa Excelência, presidente Paim, a senadora Ana Amélia e eu, Vossa Excelência, vamos marcar. Eu, por exemplo, esse fim de semana eu estou em Porto Alegre. Uma reunião com o presidente desse movimento, que está fazendo um belo movimento, e vamos conversar com ele. No sentido de não querer abocanhar, não querer coisa nenhuma, só conversar do que a gente pode fazer para avançar. Eu acho que lá no Rio Grande do Sul é muito interessante, é muito importante. A Zero Hora está dando uma cobertura muito boa a esse movimento, todo mundo é a favor, só que ninguém faz nada. Eu acho que, se for o caso de falar com o governador, é um homem que eu tenho o maior respeito, o governador Tarso, mas é algo que a gente devia fazer. E a Vossa Excelência, senador Cristóvão, Vossa Excelência devia dar um ponto a mais. Me desculpe. Vossa Excelência é brilhante, faz as suas exposições de tudo que deve ser feito ali da tribuna. Mas vamos procurar fazer fora da tribuna. Vossa Excelência já tem tentado, tem falado. Vamos tentar reunir outras pessoas que não são só parlamentares, para tentar fazer um tipo de movimento que nem esse, a nível do que pode ser feito. Eu acho que seria viável e possível. Vamos botar na lista, tem alguns que nem a OAB, que é uma entidade, que entidade, modéstia à parte, mas eu me orgulho de ser advogado só por causa da OAB. Eu não tenho mais atividade de advogado, não tenho nada, mas eu vejo a OAB, o atual presidente, o ex-presidente, aqui em Brasília, lá no Rio Grande do Sul. Acho que essa luta faz a parte que ela deve fazer. Eu acho que isso seria importante. E Vossa Excelência Cristóvão e Vossa Excelência Paim, não é por estarem os dois aqui, mas com toda a sinceridade, mesmo que não tivesse, e se eu fosse fazer uma sugestão no sentido de alguém encaminhar, eu me lembraria de Vossa Excelência. Acho que vale a pena. Vale a pena realmente nesse momento. Eu já diria, senador Cristóvão, senador Paim, se a gente pudesse fazer algum movimento no sentido de ajudar que a reunião do dia 7 de setembro não seja o que alguns estão querendo. Não seja para vaiar a presidenta aqui na frente da esplanada, que não seja para mostrar isso ou mostrar aquilo. Seja da indignação, do protesto, das coisas que devem mudar. Eu acho que nós devemos e podemos fazer isso. É isso, presidente. Desculpe
o tempo que eu levei, agradeço o discurso do senador Cristóvão, que melhorou meu à parte, e digo com toda a sinceridade, eu fiz um desabafo. Essas coisas estavam me corroendo, eu não tinha coragem de vir para a tribuna, e hoje eu acho que tentei fazer o que eu podia. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Cristóvão.